Olá a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos no dia 271. Volto a dizer, assim como ontem, que isto é uma gravação. E são 19h26. Glória a Deus, amados. Se Deus permitir, hoje iremos ler o primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, Ezequiel 24 e Lucas 21. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, Ezequiel 24 e Lucas 21. Espero que todos estejam bem, permanecer, obviamente, em Cristo Jesus, e vamos orar antes de ler os capítulos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, Tu és o Criador de todo o universo, da terra, do céu, de tudo o que há. Tu és soberano não só porque Tu criaste todas as coisas, mas porque Tu és Deus. Tens toda a sabedoria. Tu criaste a sabedoria. Tu, Pai Celestial, dás-nos a vida eterna através do Teu amado Filho Cristo Jesus, a nós que vivemos segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Toda a honra e glória sejam completamente para Ti, e os capítulos que nós vamos ler sejam verdadeiramente em conformidade no nosso coração, consoante a Tua vontade para cada um de nós. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Faz-nos um coração puro, Senhor, um coração sincero e imaculado em Cristo Jesus, em obediência a Cristo Jesus, Pai, para que não haja nada a apontar aos nossos corações, mas nós mesmos sim apontamos de maneira a ficarmos e a fazermos mais em conformidade com a Tua palavra, em conformidade com o Teu querer. Somente Tu seja exaltado, Deus, em nome do Teu amado Filho Cristo Jesus e através do Teu Santo Espírito. Amém. Glória a Deus, amados. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 11. Espero que vocês já tenham aberto, que eu já tinha aqui aberto, e vamos começar a nossa leitura de primeiro livro de Crônicas 11. Então, todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. E ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamada a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até ao circuito. E Joabe renovou o restante da cidade. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. E estes foram os chefes dos poderosos que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. E este é o número dos poderosos que Davi tinha: Jazobeão, Acmonita, chefe dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os matou. E depois dele Eleazar, filho de Dodó, o Aoita, ele estava entre os 3 poderosos. Este esteve com Davi em paz Dami,
quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele campo e o defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. E 3 dos 30 capitães desceram à penha a ter com Davi na caverna de Adulão. E o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou ao Senhor e disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 homens, e também Abisai, irmão de Joabe, era chefe de 3, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e teve nome entre os 3. Ele foi o mais ilustre dos 3, pelo que foi capitão deles, porém não igualou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem poderoso, Cabzeel, grande em obras. Ele feriu a 2 heróis de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o Egito uma lança na mão, como o órgão de tecelão. Mas Benaia desceu contra ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio, e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 poderosos. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre. Contudo não chegou aos primeiros 3. E Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os poderosos dos exércitos: Azael, irmão de Joabe; Elhaná, filho de Dodó, de Belém; Samote, o Arurita; Eles, o Pelonita; Ira, filho de Iques, o Tecoita; Ebiezer, o Anatotita; Sibecai, o Uzatita; Ilai, o Aioita; Maarai, o Netofatita; Eled, filho de Baaná, o Netofatita; Itai, filho de Ribai, de Gileade, dos filhos de Benjamim; Benaia, o Piratonita; Urai, do ribeiro de Gaás; Abiel, o Arbatita; Asmavet, o Baarumita; Eliabe, o Saalbonita, dos filhos de Azem, o Gizonita; Jonatas, filho de Sage, o Ararita; Aião, filho de Sacar, o Ararita; Elifal, filho de Ur, Efer, o Mecaratita; Aias, o Pelonita; Ezro, o Carmelita; Naarai, filho de Esbai; Joel, irmão de Natã; Mibar, filho de Agri; Zelec, o Amonita; Naarai, o Beerotita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia; Irá, o Itrita; Gareb, o Itrita; Urias, o Eteu; Zabad, filho de Alai; Adina, filho de Sisa, o Rubenita, capitão dos Rubenitas, e com ele 30; Anã, filho de Maaca; e Josafá, o Mitatita; Uzias, o Asteratita; Sama e Jeiel, filhos de Utão, o Aroerita; Gedial, filho de Sinri; e Joá, seu irmão,
o Tizita, Eliel, o Maavita, e Jeribai e Josavias, filhos de Elnaão, e Itma, o Moabita, Eliel, Obed, Jaasiel, o Mesobaíta. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Ezequiel, capítulo 24. E vamos começar já a nossa leitura. Ezequiel, capítulo 24. E veio a mim a palavra do Senhor no 9º ano, no 10º mês, aos 10 do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei de Babilônia se pôs contra Jerusalém neste mesmo dia, e fala por parábola à casa rebelde, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Põe a panela ao fogo, põe-na, e dá-lhe também água dentro. Ajunta nela pedaços, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas. Enche-a de ossos escolhidos. Escolhe o melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela. Faze-a ferver bem e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade sanguinária, da panela que escuma por dentro e cuja escuma não saiu dela. Tira dela pedaço por pedaço. Não caia sorte sobre ela, porque o seu sangue está no meio dela, sobre uma panha descalvada. O pôs. Não o derramou sobre a terra para o cobrir com pó, para fazer subir a indignação, para tomar vingança. Eu pus o seu sangue numa panha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Ai da cidade sanguinária! Também eu farei uma grande fogueira. Amontoa muita lenha, acende o fogo, ferve bem a carne e tempera o caldo, e ardam os ossos. Então a porás vazia sobre as suas brasas, para que ela aqueça e se queime o seu cobre, e se funda a sua imundícia no meio dela, e se consuma a sua escuma. Ela, com mentiras, se cansou, e não saiu dela a sua muita escuma. Ao fogo irá a sua escuma. Na imundícia está a infâmia, porquanto te purifiquei, e não permaneceste pura. Nunca mais serás purificada da tua imundícia, enquanto eu não fizer descansar sobre ti a minha indignação. Eu, o Senhor, o disse. Viva isso, e o farei. Não me tornarei atrás, e não pouparei, nem me arrependerei. Conforme os teus caminhos e conforme os teus feitos te julgarão, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que de um golpe tirarei de ti o desejo dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças luto por mortos. Ata o teu turbante e põe nos pés os teus sapatos, e não cubras os teus lábios, e não comas o pão dos homens. E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. E fiz pela manhã como me foi mandado. E o povo me disse: Porventura não nos farás saber o que significam para nós estas coisas que estás fazendo? E eu lhes disse: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Diz à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos e o anelo das vossas almas. E vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. E fareis como eu fiz, não vos cobrireis os lábios, e não comereis o pão dos homens, e tereis nas cabeças os vossos turbantes,
e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis, nem chorareis, nem definhar-vos-eis nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto ele fez. Fareis quando isso suceder, sabereis que eu sou o Senhor Deus. E quanto a ti, filho do homem, não sucederá que no dia em que eu lhes tirar a sua força, a alegria da sua glória, o desejo dos seus olhos e o anelo das suas almas, com seus filhos e suas filhas, nesse dia virá ter contigo aquele que escapar para te dar notícias pessoalmente? Naquele dia abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, e falarás, e não mais ficarás mudo. Assim virás a ser para eles um sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Glória a Deus, amados. Abram as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, e nós vamos começar já a nossa leitura, se assim Deus permitir. Vou só esperar mais um pouquinho para ver se para dar aqui tempo para vocês abrirem as vossas Bíblias. Lucas, capítulo 21. Glória a Deus, amados. Vamos então. Lucas 21. E, olhando ele, viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. E dizendo a alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos enganei, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas as coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Propondo, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não parecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem no meio dela, saiam. E os que nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem.
e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Em perplexidade bramando o mar e as ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já brotam, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós mesmos, e olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra, na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Glória a Deus, amados. Isto é maravilhoso mesmo, amados. Glória a Deus. Vou ler novamente aqui, a partir do versículo 33 de Lucas 21. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amados, em quem é que nós confiamos? Nós confiamos em Deus ou nós confiamos em nós mesmos? Ou nós confiamos na inteligência deste mundo ou na presunção deste mundo? Nós temos de confiar em Deus, porque todas as coisas vão passar, mas as palavras de Cristo, as palavras de Deus em Cristo, e que são colocadas no nosso coração, manifestas no nosso coração pelo Espírito Santo, essas não hão de passar. E nós temos que ver o versículo 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Faz lembrar aquela parábola que o dono saiu e os empregados, os criados, estavam lá na sua terra a cuidar da sua terra. E então um dos servos, um dos criados, um dos servos, ele não quis fazer nada, porque ele disse, não, mas o senhor ainda vai demorar. Não, ele ainda vai demorar. E veio o senhor de improviso e disse, servo mau e infiel. Por isso, amados, nós temos que estar em todo o tempo a vigiar, porque nem tu, nem eu, nem ninguém sabe o tempo em que Cristo virá, ou o tempo mesmo, agora digo, entre nós, o nosso tempo. Quando é que tu vais morrer? Quando é que eu vou morrer? Eu não sei, mas eu sei que Deus sabe. Mas é mesmo por não saber que a nossa fé tem que estar firme, fundamentada mesmo em Cristo Jesus. A nossa confiança, a nossa esperança. E isto na palavra, porque o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse aqui Cristo Jesus. Por isso que a nossa fé esteja firmada, que a nossa esperança esteja firmada, que a nossa confiança esteja firmada nas palavras de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nos lugares celestiais, porque é lá que nós habitamos atualmente pela fé. Se tu crês que Deus existe, e se tu tens vivido para Cristo Jesus e sabes que Deus é galardoador dos que o buscam, glória a Deus, mas isso tens que permanecer, tu e eu. A Bíblia diz assim, temos todos que permanecer até ao fim, firmes na palavra, amados, porque, diz aqui no versículo 34, e olhai por vós,
Não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Amados, mais uma vez eu digo, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Vê se tu passas tempo com Deus ou vê se tu desperdiças o teu tempo com coisas banais. No início nós nunca vamos querer ler a Bíblia, fazer a vontade de Deus, porque a nossa carne não gosta, mas o Espírito de Deus vem e faz-nos transbordar de alegria, faz-nos transbordar de paz, de tranquilidade, de amor, de fé. É o Espírito de Deus que faz isso e não nós mesmos. Então, não penses naquilo, mais uma vez eu digo, não penses naquilo que tu tens que deixar, ou não, pensa em quem é que tu tens de caminhar. Porque quando tu caminhas para Cristo, tu deixas automaticamente todas as coisas. Mas se tu achas que tens que deixar todas as coisas para começares a caminhar para Cristo, então tu enganas-te a ti mesmo. E na verdade vais ser enganado toda a tua vida. Mas caminha agora mesmo para Cristo verdadeiramente, olha, permanece na palavra. A Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. A palavra de Deus penetra até a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas. Não são as tuas, não são as minhas, não são as de ninguém, mas sim as palavras de Deus. Penetram até a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas. E são essas palavras que são aptas para discernir o coração, as intenções do coração e dos pensamentos. Amados, não nos enganemos a nós mesmos e vamos estar em conformidade. Quando tu leres a Bíblia, ora a Deus e que seja o Espírito Santo a dar-te o discernimento que Ele quer que tu tenhas. Cada um, como apraz, como ao Espírito Santo lhe apraz, a cada um de nós, para não termos soberba ou demasiado conhecimento e acharmos que alguma coisa vamos ter, mas por termos esse demasiado, mas caminhando verdadeiramente para Cristo, amados. Glória somente a Deus. Amados, até amanhã, se Deus permitir, permaneça na Bíblia, para que ela permaneça em vós e Deus, somente Deus, seja glorificado. Ora, vamos todos orar uns pelos outros para que Deus seja glorificado. Glória a Deus, amados. Glória a Deus.